Então, aí até eu te faria uma pergunta que você pode puxar a Aham, partir daí. Como é que ora diante desse cenário? tá. Interceder pelo quê em Israel? Entendeu? Uhum. Bom, primeira coisa que eu oro e que eu orei. Eu fiz um vídeo falando, não tem nada acontecendo, mas depois eu falei o que estava acontecendo. Eu acho que a primeira coisa que precisa orar, pensa no livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse tem uma estrutura, que é capítulo 1 ao 3, fala de Jesus, da igreja, e depois você tem do 6 até o fim, até o 19, 20, 22, 21, 22, que fala dos juízos finais e tal. Só que o meio fala de uma visão do céu, Hum. 4 e 5. E o que eu penso sobre essa estrutura? Que o capítulo 1, 2 e 3, João tem uma visão da igreja. E ele vê que a igreja não está bem. Depois, João ele tem uma visão do futuro, do 6 para frente. Ele vê que o futuro vai ser difícil. Mas antes dele ter uma visão do futuro, e depois de ele ter uma visão do que está acontecendo no presente, Deus diz: sobe para cá e eu vou te mostrar o que vai acontecer. E quando ele sobe, ele vê um trono e ele vê Deus no trono. Então a base de tudo que João vai profetizar dali para frente sobre o futuro tem como fundamento a realidade de que Deus está no controle da história. Entendi. Então, para mim, a primeira coisa que precisava era uma clareza de que Deus está no trono, no controle dessa situação. Tá. Eu acho que falta isso. A começar por nós. Uhum. Porque que tipo de oração eu vou fazer se eu estou orando como se Deus não estivesse no controle? Meio desesperado, né? Isso. Então, eu preciso de uma oração. Não é orar como se Deus estivesse no controle, achando que Deus está causando o mal. Não é isso. Mas é uma oração entendendo que Deus não perdeu o controle, que Deus está no governo. O outro aspecto é orar aquilo que é relevante. Por quê? Porque a gente pode orar por Deus, para com essa guerra. Uhum. Mas, sinceramente, uma vez que Deus está no trono, eu fico pensando assim, o senhor poderia ter evitado essa guerra de começar, né? É. O senhor não evitou. Então, eu não sei o que dizer diante disso. Mas eu sei uma coisa, que seja com ou sem guerra, o senhor quer que o evangelho seja pregado. É. Então, eu me coloquei a pensar, o que fazer diante disso? E eu comecei a orar, Deus, usa da circunstância da guerra para sensibilizar os corações para que se abram para o evangelho. Entendi. Então eu comecei a orar isso. Deus, usa a tua igreja no poder do Espírito Santo para que ela pregue o evangelho, para que ela ressuscite os mortos, porque agora é a hora de ressuscitar os mortos, para que ela cure os enfermos, para que ela faça justiça ao oprimido. E aí também orei por 3 coisas específicas: proteção, provisão e direção. Ou seja, direciona a igreja, às vezes até em que rua entrar, protege a igreja e também traz provisão sobrenatural. Então, eu tenho orado por essas coisas. Entendi. Visão de que Deus está no governo, liberação de poder ou de autoridade para pregar o evangelho, né, para que a igreja pregue, para que haja conversão, que Deus use essa circunstância difícil para sensibilizar os corações e que haja provisão, proteção e direção. Então eu tenho orado basicamente para que a realidade de Atos dos Apóstolos aconteça, porque é mais ou menos isso. É uma realidade de dificuldade, de perseguição, óbvio que é uma perseguição terrível e grande e intensa, que não era exatamente como era em Atos, mas era uma igreja que eu fico imaginando Pedro nessa situação. O que ele estaria fazendo? Eu acho que ele estaria avançando na pregação do evangelho. É porque você não vê eles, por exemplo, nenhuma vez orando para parar a perseguição. Isso. Nenhuma, né? Isso. Ore por nós, para quê? Para que Deus nos dê ousadia para pregar Isso. mesmo diante dessa perseguição. Isso. Exatamente. Então,
É óbvio que existe um espírito maligno atuando por Sim, sim. detrás do Hamas e, e a gente não está aqui compactuando com isso, né? Tá tudo bem, Deus está no controle desse espírito, que Deus está concordando com esse espírito. Não. Esse espírito tem que ser repreendido, tem que orar contra isso mesmo, mas o meu foco não está no negativo. Sim. O meu foco está em, ok, isso está acontecendo, então o que será que o Senhor está querendo nisso? Como será que eu posso orar pela igreja? Então, eu sempre foco nisso, no positivo, no orar pela igreja, em ter a visão do trono, eu foco sempre nisso. É claro, acho que todo mundo está nos ouvindo, uma coisa importante é que eu estou fazendo a pergunta para sobre Israel, né? Então, ele está falando assim, como é que a gente ora ali por Israel? Mas é claro que a gente pode orar por Gaza, orar Sim. por todo o povo inocente que está ali, que mora ali, que não são terroristas, não, são pessoas, tem brasileiros que moram Sim. lá em Gaza e que nesse momento estão sofrendo muito, né? Também perderam muitos familiares e tudo com a consequência de tudo isso e também interceder por eles e tal. Só se o foco tem sido Israel por causa da pergunta, porque eu queria saber biblicamente das promessas ali, né? Agora, uma coisa interessante dessa questão de a gente conseguir orar, né? Não só um Senhor para a guerra, mas um Senhor, faça tua vontade. Sim. E revela a tua glória e salva. Que eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges ministrando, na verdade era até um trecho de uma aula que ele está dando agora lá, que está fazendo um curso, né? E aí eles liberaram um trechinho assim, e eu achei uma reflexão tão profunda, que era quando Paulo e Silas estão na prisão, e de repente eles oram tal, e a prisão se abre, né? E aí quando a prisão se abre, ele fala, gente, vamos conversar aqui, qual que seria o óbvio? Você orou para a prisão abrir. Ou pelo menos estava na expectativa. Dá no pé, meu amigo, todo mundo. Deus abriu uma porta, né? E eles ficam. E aí, de repente, tem um guarda que vai se matar. O guarda romano ele vai se matar. Ele fala, não, atente contra a sua vida, estamos todos aqui, né? E aí o cara entra assim, e aí ele fez essa reflexão, entendeu? E se Deus permitiu eles irem presos para libertar quem verdadeiramente estava cativo? Né? Quem estava realmente preso? Uau. Quem precisava ter as celas abertas? Uau. E aí eu acho que é uma reflexão para a gente sair do óbvio de cadeia abriu, corre, né? Do óbvio de Deus abriu, é uma porta de Deus, isso aqui é não sei o quê, e que é sempre contra o sofrimento, né? Sim. É sempre indo para fora do sofrimento, que é da carne, da nossa natureza, lógico, todo mundo quer parar de sofrer, mas ele está nos chamando para uma sensibilidade maior, né? De falar, e aí eu falei para a Val, ouvindo Paulo, lembrei de você, por quê? Porque a Val passou esse período nebuloso de depressão e tal, e, cara, batizamos o psiquiatra da Val, né? Entendeu? E de repente você está vendo pessoas ao redor, né, de profissionais que ajudaram a Val, alcançadas pelo evangelho, através da vida dela ali, fala, cara, se o Senhor me levou até... E às vezes a gente é muito rápido em falar, Senhor, tira, eu repreendo, sai, entendeu? E se a gente começar a se orar, Senhor, usa. Isso. Tudo para a sua glória. Tudo. E aí, às vezes, ele pode chegar à conclusão, o diabo mandou isso aqui, mas Senhor usa. A sua glória. A minha oração tem sido que Jesus se torne mais famoso no fim dessa situação do que ele era no início. Que o coração de cada pessoa, de cada árabe e israelense, conheça mais Jesus no fim disso. E assim, o número acho que tem mais de 1.000 soldados judeus messiânicos no exército que estão alistados, assim. Que Deus use eles para pregar o evangelho, né? São judeus que creem em Jesus Creem em como Jesus, Messias. Que Deus use eles para pregar, que Deus use eles para avançar com a palavra. Minha oração não é nem por Israel, simplesmente assim, aquela oração meio judaica, mística, sei lá. Não, eu estou orando pela igreja. E pela igreja árabe e pela igreja israelense, pela igreja judaica. Que Deus use esses irmãos para que eles sejam usados com poder, com autoridade. Tem o David Damian, líder da igreja árabe, nosso amigo, o Asher, líder da igreja judaico-messiânica, e eu oro pelos dois.
Que, tipo assim, que Deus use os dois e que mova com poder lá. Meu foco tá nisso. Que a igreja seja levantada com poder. Que a grande comissão, basicamente é isso. Que a grande comissão aconteça ali. Mais do que tudo, esse é o foco, para mim, da situação toda.